E aí, gente, tudo bem? Vou falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu gostaria de ainda continuar no assunto velocidade e eu tinha prometido fazer um videozinho falando sobre velocidade nas provas de revezamento. Porque a prova de revezamento é uma única prova, só que não é feita por um único atleta, é feita por uma equipe de 4 nadadores. Então, como é que fica essa coisa da velocidade numa prova dessa? Principalmente com relação ao ordenamento dos nadadores, né? Porque é mais ou menos óbvio que cada nadador, quando cai na água, vai seguir os princípios de velocidade que eu citei já no vídeo anterior. Vai tentar fazer o seu melhor, então vai abrir numa velocidade submáxima para fazer aquele princípio da velocidade crescente, né? Velocidade crescente. Vai abrir numa velocidade submáxima e na segunda metade da prova vai imprimir toda a sua velocidade e fazer um fechamento forte. Ou seja, cada nadador vai tentar fazer. Mas como é que fica, principalmente, o ordenamento dos nadadores nisso? Bem, algumas questões preliminares. Primeiro, em natação existem dois tipos de revezamento. Existe o revezamento livre e o revezamento medley, né? O revezamento livre, todo mundo faz crawl, o revezamento medley, cada nadador faz um lado. Evidentemente, o que eu vou falar aqui sobre as opções que o técnico, o professor ou quem estiver montando o revezamento vai usar, estamos falando do revezamento livre. Por quê? Porque o revezamento medley é um revezamento engessado. A regra já define a ordem dos nados. Né? O revezamento medley abre com costas, peito, borbo e livre. Quer dizer, não tem muito o que fazer. Você vai pegar os seus atletas, os melhores tempos que você tem em cada uma dessas provas e colocar lá e a ordem já está estabelecida. Você não tem o que fazer. Talvez o único cuidado que você precisa ter, e esse cuidado vale para todos os revezamentos, é o seguinte: na hora que você monta o revezamento via de regra é a última prova do programa de provas de qualquer evento em natação. Ou é a última ou é uma das últimas provas. Você precisa levar em conta o tempo que o nadador fez naquele dia. Mesmo que você tenha feito tomadas de tempo anteriores para treinamento ou tomadas de tempo para fazer o balizamento, no meu festival aqui eu faço isso, eu faço uma tomada de tempo para o balizamento, faço o balizamento por tempo. Você pode usar esses tempos nas tomadas de tempo para fazer uma pré-convocação para o revezamento, né? Ó, estão convocados para o revezamento, tal e tal. É o que eu faço aqui. Que é para o nadador não fazer a sua prova individual, pegar a sua malinha e ir embora. Que já havia acontecer. Você acabou a sua prova individual, espera para a montagem do revezamento. Então, mas na hora de compor o revezamento, quem vai compor o revezamento são os melhores tempos do dia. Às vezes o nadador não estava bem na tomada de tempo, mas no dia está voando. Então você tem que levar em conta o dia, ok? Então revezamento médio, você não tem muita saída. Você vai pegar os melhores tempos de cada nado naquele dia e monta a sua equipe e a ordem já está estabelecida até pela regra. Nós estamos falando dos revezamentos livres. Tem 4 por 25, tem 4 por 50, tem 4 por 100 e nos campeonatos oficiais tem até 4 por 200. Uma prova puxada, né? Aí entra mais do que nunca aquela coisa de sair uma velocidade submáxima para procurar fechar forte, né? 200 metros é uma prova, não é mais velocidade pura, é resistência de velocidade, né? Então a gente tem que ficar alerta. Então, como é que fica o ordenamento dos atletas nos revezamentos livres? Estamos falando livres. Aí você vai pegar os seus atletas e aí como é que faz? Para efeito didático aqui, eu vou chamar o seu nadador mais rápido de nadador 1. O segundo mais rápido de 2, o terceiro mais rápido de 3 e o seu nadador mais lento, que vai compor o revezamento, o nadador 4. Estamos falando de 1, 2, 3 e 4. Só para efeito didático. Ok. Se a gente for encarar o revezamento livre como uma única prova, e se a gente for lembrar daquele princípio da velocidade crescente, da progressividade da velocidade, que eu citei no vídeo anterior, o ideal seria você, no revezamento, fazer a ordem 4, 3, 2, 1. Começar com o quarto tempo, depois o terceiro, depois o segundo, depois o primeiro tempo. Não é isso? Seria o princípio da progressividade. Só que tem um problema. Tem um problema.
Você começar com o seu nadador mais lento é psicologicamente muito adverso. Não é interessante você começar com um nadador muito lento, nem com o 4 e nem com o 3. Então, a formação mais clássica de revezamento que nós temos é você abrir com o seu segundo melhor tempo. Então você pega os nadadores, você vai começar com o seu nadador 2, depois você vai fazer 4, 3 ou 3 e 4 e você fecha com 1. Sempre o nadador mais rápido, salvo exceções, que eu vou falar disso mais no finalzinho do vídeo, sempre o nadador mais rápido fechando o revezamento. Mas o segundo mais rápido abre o revezamento. Então eu considero a formação clássica essa formação. 2, 4, 3, 1 ou 2, 3, 4, 1. Você tem que abrir com o seu segundo melhor homem, abrir forte o revezamento. Se você abrir com um nadador muito fraco, você corre o risco de ser surpreendido por equipes que você até não dava muita bola, e o seu primeiro nadador chegar quase em último lugar, entregar o revezamento quase em último lugar. Isso é muito ruim para os 3 que ainda vão nadar, né? Vão nadar em condições psicologicamente muito adversas. Então, eu acho que a formação clássica é essa, abrindo com o nadador 2, fechando com 1, e no meio pode ser 3 e 4 ou 4 e 3. Ok? Essa é a formação mais clássica. Mas ela não é a única, não. Ela não é a única. O técnico, o professor, o coordenador, seja lá quem for, que está montando as equipes de revezamento, ele deve levar em conta outros aspectos para compor a sua equipe de revezamento. Por exemplo, existem nadadores que são muito experientes e essa experiência é muito importante na hora de abrir o revezamento. O momento mais enervante de um revezamento é abrir, viu, gente? Se o nadador queimar, se o nadador escorregar, sair mal, ele prejudica o desempenho de toda a equipe. Ele vai ficar mal diante de todos os outros 3 colegas. Então não é bom. Então você tem que pôr o seu nadador mais experiente. Uma vez eu era técnico de uma universidade e eu tinha um nadador muito experiente, que era o meu nadador mais rápido, a tendência era ele fechar, mas os outros nadadores, para abrir o revezamento, eles eram fracos. Então eu coloquei o meu primeiro nadador para abrir o revezamento. Eu precisava da experiência dele. Era uma prova muito aguerrida, esses campeonatos universitários, a torcida participa muito, era muito aguerrida, eu precisava da experiência dele. Ele não gostou muito, mas eu pus ele para abrir o revezamento. Falei, ele ficou quietinho quando eu falei, preciso da sua experiência para abrir o revezamento. Para abrir o revezamento. E aí eu coloquei o segundo tempo para fechar. Então às vezes a gente tem que fazer isso. Mesmo princípio de você ter um nadador bom, experiente, para também fechar a prova. Existem nadadores que para abrir nem são tão bons assim, nem são tão experientes, mas tem nadadores que crescem na adversidade, crescem, gostam daquele clima do revezamento, aquela torcida toda. Via de regra, os revezamentos vale pontuação em dobro. Vocês acho que sabem disso, né? Num torneio, num campeonato onde as provas fazem pontuação e o campeão vai ser tirado pela soma da pontuação, o revezamento normalmente vale pontuação em dobro. Então tem nadador que na hora de fechar a prova, se você puser ele para fechar a prova, mesmo que ele seja mais rápido, ele é muito nervoso. Eu já tive um nadador aqui na USP assim. Incrível, ele era muito nervoso. Ele era o meu melhor tempo, mas nervoso demais para fechar o revezamento. Nervoso demais. Ele me pediu para abrir o revezamento. Eu já tinha montado a equipe, ele percebeu essa minha tendência de colocar o mais rápido para fechar, ele me disse, professor, queria só pedir uma coisa para o senhor, não me coloque para fechar o revezamento, eu fico muito nervoso. Ele mesmo pediu isso. Então, às vezes, você tem que, para fechar o revezamento com o seu atleta mais favorável, você tem que fazer alguma coisa assim. Outra coisa que você tem que levar em conta são as outras provas que o nadador nadou naquele dia. Às vezes você vai compor o revezamento, 3 dos 4 nadadores fizeram mais 1 ou 2 provas, e um nadador seu já fez 3 ou 4 provas. Às vezes prova de borboleta, né? Muito nadador de livre e nada borbo também. Então ele está cansado. Ele está cansado. Então muitas vezes ele, para fechar o revezamento, talvez não seja a melhor opção. E talvez nem para abrir.
Então, se você tem um nadador que pode eventualmente estar mais desgastado em função de outras participações que ele possa ter tido, você tem que levar isso em conta na hora de fazer a montagem da sua equipe. E a última coisa que eu acho que vale a pena citar também é o temperamento. Existem nadadores que são mais nervosos, existem nadadores que são mais aguerridos, crescem na adversidade, aquele nadador que na hora da competição ele se transforma, ele se supera. Inclusive eu li uma entrevista uma vez do famoso Mark Spitz, ele falando que o verdadeiro campeão é esse. Não é o que mais treina, não é o que tem as melhores marcas. O verdadeiro campeão é o que cresce nas dificuldades. Ele não se intimida, não se acanha diante de uma torcida hostil, diante de uma situação adversa. Ao contrário, ele cresce. Então, às vezes você tem um nadador com temperamento para poder fechar uma prova, ele nem é o primeiro ou o segundo tempo, ele é o seu terceiro tempo, mas ele é um cara que, se pegar o revezamento meio corpo atrás, ele vai deixar as tripas na água, como a gente diz, né? Ele vai fazer todo o possível para ir lá buscar. Então, às vezes, vale a pena você deixar ele para encerrar a prova. Então, veja, os revezamentos, existe uma formação clássica ideal? Existe. Mas essa formação clássica, ela só vale se todos os nadadores estiverem em condições mais ou menos iguais. Condições de temperamento, condições de desgaste físico, condições, todos estiverem mais ou menos iguais, vale a composição clássica. 2-4-3-1 ou 2-3-4-1. Fora disso, você vai ter que levar em conta essas circunstâncias que eu citei aqui, eventualmente outras, posso ter esquecido alguma coisa aí, mas você tem que levar em conta outras condições para montar a sua equipe da melhor forma, para que você obtenha o melhor tempo delas. O que vai valer é o tempo final, é o tempo dos 4 juntos, né? Precisa tomar muito cuidado com a queimada. O nadador que vai cair na água não pode perder contato com o bloco antes do nadador anterior encostar na parede. Ele pode até começar a se mexer, importante essa diferença. O nadador que abre o revezamento, ele não pode se mexer antes do sinal de largada. É uma largada bem diferente. Os nadadores que vão fazer o segundo homem, terceiro e o quarto homem, eles podem começar a se movimentar, fazer movimento de braço, qualquer coisa assim, começar a inclinar, mas não podem perder contato com o bloco, contato físico. Não podem descolar do bloco sem que o nadador anterior tenha encostado. Ficou bem claro isso, né? Isso é uma coisa importante com relação às provas de revezamento. Tá bom? Foi só um toque rápido nisso, por hoje era isso. Você gostou? Deixa um like aqui, ativa o sininho, continue divulgando o nosso canal aqui para os seus colegas que gostam de natação. Mande sugestões, tenho recebido sugestões interessantíssimas. Falei, né? Aquela minha lista aqui na minha mesa não diminui. Eu vou riscando o tema e colocando embaixo. Cada tema que eu risco aparece 2 temas novos. Eu vou sempre fazendo vídeos novos. Mandem sugestões, mandem as suas dúvidas, né? Através das interações que a gente faz aqui, eu respondo muita dúvida. E as sugestões, as melhores, viram vídeo. Tchau!